Boa noite para você que está aqui conosco agora. Boa noite para você que está nas redes sociais da Igreja do Coração. Mais um Refletir Online. Estamos aqui juntos para refletir um pouco na Palavra de Deus. E eu quero começar este ano, hoje, 3 de janeiro, primeiro domingo do mês do ano de 2021, e eu quero te convidar, eu quero te dar um feliz ano novo e ao mesmo tempo te convidar a sair de sua casa e vir congregar conosco aqui na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Nós nos reunimos todos os domingos aqui para celebrar o Senhor, aqui na Grande Belo Horizonte. Se você está distante, estaremos conectados pela internet mesmo, pelas nossas redes sociais. Então seja sempre bem-vindo, é um prazer muito grande estar contigo nesta noite. E nós iniciamos esse ano já com um feliz ano novo, mas também entendendo que este ano de 2021 será um ano que Deus vai nos surpreender de forma grandiosa. Eu estou aqui em minhas mãos o símbolo do ano de 2020, né? Aqui na minha mão eu tenho uma máscara, né? A máscara foi o símbolo, foi o que marcou o ano de 2020. E o ano de 2020 foi um ano de muita tribulação, de muita ansiedade, de muita dificuldade, de muitos medos. Uma pandemia nos assolou e acabou influenciando nas nossas relações familiares, acabou influenciando nas dinâmicas de trabalho, acabou fazendo com que alguns de nós tivéssemos perdido parentes queridos e trouxe-nos muito sofrimento o ano de 2020. Mas a boa mão do Senhor esteve sobre todos nós. E eu queria, nessas férias de janeiro agora, iniciar essas férias refletindo sobre um tema altamente relevante para nós começarmos já este ano de 2021 com muita fé, muita disposição e muita vontade de realmente crer cada vez mais no bom plano de Deus para as nossas vidas. Deus não tira férias. Esse é o nosso tema da nossa reflexão. Nós podemos tirar férias porque de nós é exigido descanso, não é verdade? A gente se cansa às vezes fisicamente, a gente se cansa emocionalmente, a gente se cansa socialmente das nossas relações. Então a gente precisa descansar o corpo, a gente precisa descansar a nossa mente, a gente precisa descansar, às vezes, da rotina do dia a dia, dos momentos em que nós encaramos dificuldades com os nossos entes queridos mesmo ali, naquela labuta, naquela lida diária, porque nós somos limitados. Deus não é como nós, Deus não se cansa de nós, Deus não se estressa de nós, Deus não se fadiga de nós, Deus, Ele se renova, a mesma forma que Ele faz com que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ele também se renova em amor para conosco. Então, Deus jamais vai precisar de tirar férias. Deus nunca vai precisar de tirar férias. Deus vai estar sempre conosco, sempre nos abençoando, sempre derramando amor sobre as nossas vidas e sempre cuidando de nós. Nós nos cansamos, você se cansa, eu me canso, mas Deus jamais se cansa. Então, agora no ano de 2021, pense, Deus cuidará de você em cada detalhe da sua vida, mais até do que Deus cuidou no ano de 2021, porque as porções dobradas do Espírito de Deus serão derramadas sobre a sua vida. Tenha fé nisso, inicie o ano, comece o ano de uma forma muito positiva, crendo que Deus cuidará de você. Não se deixe levar pelo pessimismo ou pelas lembranças ruins que o ano de 2020 trouxe para você. Permita-se encher-se de otimismo e de fé e de saber que Deus está cuidando de você e continuará cuidando de você e abençoará você neste ano de 2021. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia aí no Salmo de número 121. Salmo de número 121. Por que Deus não tira férias nunca? Por que Deus não tira férias? Né? Vamos ver o que o salmista tem a nos dizer sobre isso. Salmo, capítulo 121. Para você que nos acompanha pela internet, está na sua tela aí. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece
o seu protetor se manterá alerta. Assim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Amém. E amém. Essa é a realidade bíblica que preenche o coração do salmista. E essa é a realidade bíblica que tem que preencher o nosso coração. Deus não tira férias. Deus cuida de nós. E Deus cuida de nós porque Deus tem planos e propósitos claros com as nossas vidas. Nós, por vezes, podemos nos sentir desamparados, desabrigados, atribulados, atordoados, oprimidos, cansados. E essa nossa perspectiva de cansaço humana e de necessidade de refrigério, necessidade de descanso, pode produzir em nós uma percepção distorcida de Deus. Nós podemos pensar, Deus não está me abençoando, Deus não está cuidando de mim, porque eu estou cansado, sobrecarregado, afligido. Mas eu quero encorajar você a olhar para o texto sagrado e refletir com o salmista. O salmista faz uma pergunta retórica no Salmo, né? Levanto meus olhos aos montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? De onde me vem o socorro? O salmista pergunta para si mesmo e ele mesmo responde. O salmista busca o socorro em Deus. Quando ele aponta para o monte, né? Quando ele aponta para o templo construído em Jerusalém, sobre o monte, ou quando ele aponta para o monte de onde Deus ali falou diretamente com Moisés, ele sabe onde buscar o socorro. Então nós, como cristãos, eu, você, devemos buscar o socorro no Senhor, porque Deus, ele é socorro presente na angústia, e ele está E ele está presente nas nossas vidas constantemente. Então, quando a gente olha para o texto, olha para a pergunta do salmista, nós perguntamos, por que Deus não tira férias? E a primeira resposta, a primeira coisa que vem na minha mente, olhando para o texto, olhando para o salmista é, Deus não tira férias porque Deus é todo-poderoso, onipotente. Deus é onipotente. Quando o salmista se questiona de onde me virá o socorro, e quando ele mesmo traz a resposta, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, o salmista está declarando a onipotência de Deus. O Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, é o mesmo Deus que está presente para cuidar de mim e trazer o meu socorro e acompanhar cada detalhe do meu ano de 2021 e acompanhar cada momento de tribulação que eu estiver passando no ano de 2021 e acompanhar cada momento de alegria que eu estiver passando em 2021. Elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e que fez a terra. E esse Deus que fez os céus, que fez a terra, é o Deus que está com você, acompanhando você, socorro presente na angústia, ou vislumbrando para você planos de paz e não de mal. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, está disponível para você. Mas você, quando olha para o monte, como o salmista olhou, você precisa enxergar esse Deus Todo-Poderoso. E Ele é todo-poderoso, onipresente, onisciente. Ele está presente o tempo inteiro na história da humanidade. Ele sabe de todas as necessidades e de todas as dificuldades e de todas as possibilidades humanas. Nenhum fio de cabelo sequer escapa ao conhecimento de Deus. Então Ele é todo poderoso. Ele criou todas as coisas, toda a estrutura biológica, toda a estrutura da fauna e da flora, todas as dinâmicas relacionais, tanto nós com a natureza, quanto a natureza conosco. Deus criou tudo de forma muito perfeita, cada molécula e cada número e letra que está na tabela periódica, Deus criou poderosamente pelo poder da sua palavra. Ele chamou à existência aquilo que não existia. Ele tem
poder para criar todas essas coisas. E este Deus Todo-Poderoso, esse Deus fantástico, esse Deus que sabe todas as coisas, que está presente em todas as coisas, é o mesmo Deus que quer estar com você durante cada dia do ano de 2021. Receba essa realidade na sua vida. Deus Todo-Poderoso não tira férias da sua vida. Deus Todo-Poderoso está constantemente com você, de olho em você, ajudando você, abençoando você, presente na sua vida. Ele, aquele socorro presente na angústia, aquele que fez os céus e a terra. Deus, este mesmo Deus, Ele ama você e Ele quer desfrutar da sua presença e de você da presença dele no ano de 2021. Então comece o ano de 2021 crendo que Deus é todo-poderoso para fazer qualquer coisa que seja da sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus é todo-poderoso, criador, sustentador e governador de todas as coisas. Alguns de nós podem pensar que Deus não é todo-poderoso. E porque aconteceu uma pandemia e porque houve uma dificuldade na história da humanidade, Deus deixou de ser Deus. Deus nunca deixa de ser Deus. Deus se manifesta em meio à tribulação, em meio ao sofrimento. Quando Cristo estava crucificado na cruz, quando Cristo estava ali, aparentemente derrotado na perspectiva do povo que havia o crucificado, aquele povo olhou e disse: este homem está derrotado, este homem já não tem mais como resolver nada, ele já foi açoitado, ele apanhou, ele sofreu e agora não tem mais jeito. Foi-se essa era, acabou, ele morreu. Este Cristo foi descido do madeiro, foi levado até a sepultura, foi enterrado, a pedra foi colocada na porta. E este Deus Todo-Poderoso ressuscitou Jesus dos mortos, conferiu vitória da vida sobre a morte pelo poder da sua palavra. Deus trouxe a ressurreição e a vida de volta para nos mostrar que Ele tem poder para fazer qualquer coisa. E Ele quer acompanhar você neste ano de 2021. Ele quer. O salmista entende que o socorro vem do Senhor. Você precisa entender, compreender isso. O seu socorro pode vir do Senhor também, mas você tem que entender que Ele é todo-poderoso e pode qualquer coisa. Deposite a sua fé nessa verdade e não permita que as tribulações que te cercam façam com que você olhe para Deus de forma errada. Deus não é seu pai, Deus não é seu pai aqui na terra, Deus não é seu chefe aqui na terra, Deus não são as pessoas que te frustram aqui na terra. Deus é aquele que enxugará toda lágrima, é aquele que proverá todo recurso emocional, todo recurso espiritual para que você supere e vença cada desafio que surgir no ano de 2021 para você. Então, creia, Ele é poderoso para transformar as realidades. Por isso que Ele não tira férias, Ele não se cansa, Ele não se estressa. Como nós, Ele não se fadiga, Ele nunca se ausenta do seu trabalho. Ele é poderoso para completar a boa obra que Ele começa. Não é como nós que por vezes desistimos. Esse é o primeiro motivo. E é o primeiro motivo que eu olho para o salmista e depois eu olho e continuo olhando e me fazendo a pergunta: por que Deus não tira férias? E eu leio no salmista: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá em alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá sua vida. Então eu vejo aqui, quando eu olho para o salmista, quando eu observo o salmista, eu vejo aqui mais uma das características fantásticas de Deus. Deus não tira férias, porque Deus é proteção cuidadosa, constante. Deus
Ele é proteção cuidadosa constante, não para, não cessa, nunca desiste, perseverante, de forma frequente, com uma sequência impressionável, mais e mais e mais intensa do que uma dízima periódica. Deus é proteção cuidadosa e constante. Deus está aqui preparado para não permitir que os teus pés vacilem. O texto diz, Ele não permitirá que você tropece. Né? Os seus pés não vão vacilar. Ele é orientação constante na palavra de Deus. Então agora você está ouvindo a palavra de Deus sendo exposta. Esta orientação constante ajuda você a não vacilar. Você vai para sua casa ler a palavra de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, você vai se entregar à palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, trazê-la para o seu coração e para a sua mente, não permitindo que ela se afaste de você e nem você se afaste dela. Então esta palavra de Deus, associada ao convencimento do Espírito Santo, promove em sua vida, dão para você proteção cuidadosa, constante, não permitindo que os seus pés vacilem. A orientação da palavra de Deus é aquilo que nos mantém no trilho. Então, quando o salmista diz a respeito desse tropeço aí, a respeito desse pé vacilante, que não vai acontecer isso, é se nós nos colocarmos diante da palavra de Deus, submissos à voz do Espírito Santo. Deus disse para Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e você vai ser bem sucedido, e os seus caminhos vão prosperar. A palavra de Deus, associada ao poder de convencimento que o Espírito tem na sua vida, pode promover pés firmes, raízes firmes, e vai vir um vento que vai soprar e o seu pé não vai vacilar. Essa é a realidade que o salmista nos traz. O salmista nos traz a realidade de que Deus não dorme. Olha para você ver, Ele está em alerta constantemente, né? O seu protetor de Israel não dormirá, e Ele está sempre em alerta. Ou seja, Deus está constantemente vigiando, Deus está constantemente agindo, em estado de alerta, vigilante, cuidando de nós. Então você que é cristão, que tem essa relação com Deus, tem por obrigação se submeter a um ano de 2021 abençoado, porque Deus está constantemente em alerta por você. Deus está em constante alerta por você. Né? Aqui o salmista usa um exemplo muito interessante no versículo 5, né? O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. É uma sombra, né? Que protege do sol. E aí a gente volta lá no povo no deserto. O povo caminhava em um sol escaldante no deserto, e durante o dia esse povo te contava com a proteção de Deus, com uma grande sombra que não permitia que o sol pudesse fritá-los, assá-los. E esta sombra os conduzia durante o dia, e durante a noite uma bola de fogo os aquecia e os mantinha também guiados. Era um cuidado de Deus com aquele povo. O mesmo cuidado e proteção de Deus com você hoje. Deus não tira férias de você. Deus não tira férias dos seus, daqueles que o amam. Deus tem propósito, porque Deus é proteção constante, sempre, ininterruptamente para conosco. Mas nós podemos vacilar, nós podemos dar as costas para Deus. Isso não quer dizer que Deus vacile conosco. Somos nós. Às vezes os nossos óculos estão um pouco sujos, e aí a gente olha para o lado e não vê proteção. Olha para o céu e não vê proteção. Mas é porque os nossos óculos estão sujos. Não porque Deus deixou de nos proteger. Não porque o plano de Deus deixou de se cumprir. Esta sombra de Deus, ela está constantemente sobre as nossas vidas. Ela está constantemente sobre a sua vida. Creia, tenha fé, se entregue, permita-se experimentar deste cuidado e desta proteção de Deus na sua vida. Este cuidado e esta proteção que o salmista tinha, né? O salmista diz que é a proteção contra todo o mal. Então Deus protegia o salmista contra todo o mal. Eleve meus olhos aos montes, de onde virá o socorro? Socorro para tudo. O socorro que vem do Senhor. E por vezes nós somos alvos do mal. Nós somos alvos da falsidade. Nós somos alvos das traições. Nós somos alvos das feitiçarias, né? Das crendices contrárias à palavra de Deus, né? A inveja, a fofoca, a intriga.
tantas coisas que são ruins e que são malignas, que são projetadas contra nós, por vezes elas caem diante do escudo protetor do Senhor. Então que no ano de 2021, toda inveja, toda coisa ruim, toda coisa maligna que for lançada contra você, você possa se sentir de fato protegido sobre a mão boa do Senhor, e que esse escudo protetor realmente possa repelir todo o mal e produzir em sua vida um coração grato, transbordando de gratidão, cheio de amor a Deus e disposto a se entregar cada vez mais a esse Deus protetor, a esse Deus cuidador. Que neste ano de 2021 você realmente entenda esta presença mais do que forte de Deus na sua vida, e você aumente a sua comunhão com Deus. Sim, você aumente a sua comunhão com esse Deus todo poderoso, protetor e criador de todas as coisas. Esse Deus poderoso e esse Deus que protege e cuida constantemente de você, ele pode estar ao seu lado o tempo inteiro e você simplesmente se afastar dele. E ele vai e você se afasta, e ele vai e você se afasta, e ele vai e você se afasta. Constantemente. Mas você pode se voltar para ele, você pode dizer: Deus, olha, eu estou aqui. Estou aqui e quero crer neste ano de 2021, mais do que eu criei no ano de 2020, e agora eu quero desfrutar, de fato, de uma comunhão mais intensa e mais poderosa com o Senhor, porque eu creio que o Senhor é proteção e cuidado constante na minha vida. Do versículo 3 ao versículo 7, o salmista declara essa proteção. É uma proteção que está sobre a vida daquele que ama o Senhor, é a proteção que está sobre a vida daquele que se entrega ao Senhor, é a proteção que se personificou, que se materializou na cruz, quando Jesus morreu por nós, no nosso lugar, para que nós fôssemos protegidos do inferno, para que nós fôssemos protegidos de nós mesmos. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Deus e diga: olha, Deus, eu entrego mais hoje, eu quero mais hoje, porque o Senhor é comigo e eu sei que a tua proteção é sobre mim e a minha família, e o meu coração transborda de gratidão por isso. O Senhor não tira férias da sua vida, porque Deus é proteção cuidadosa, constante. Um terceiro e último ponto importante desse nosso pensamento aqui, dessa nossa reflexão bíblica em cima do Salmo 121, é que Deus não tira férias porque Deus é eterno. O versículo 8, o Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. As ações de Deus são eternas para conosco. A bondade de Deus é eterna. Ela é tão eterna, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, como pecadores, falhos, e Deus abriu a comporta da bondade e enviou para nós o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, do mesmo jeito que Jesus venceu a morte e ressuscitou, nós, cristãos, aqueles que se entregaram a Jesus, também hão de vencer a morte, também hão de habitar onde não há olhos que puderam ver, nem ouvidos que puderam ouvir, nem jamais penetrou em coração humano. Deus tem essa bondade de forma eterna, e Deus derrama, sabe, assim como Deus perdoa os nossos pecados, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovarão a cada manhã. Então Deus é constante, de novo. Ele é eterno em bondade, ele é eterno em amor, ele é eterno em cuidado para conosco. Deus, ele é eterno, e esta bondade, este cuidado, esse amor se manifestou na cruz por nós. O profeta Isaías diz que nossas iniquidades fariam separação entre nós e Deus. No entanto, o amor de Deus foi tamanho que mesmo as nossas iniquidades seriam aniquiladas pelo seu Filho. E aí, ele envia o seu Filho para vencer a morte e aniquilar e superar, perdoar, pagar. A Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados.
que ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. E Jesus atuou de forma peremptória, de forma ativa, para nos possibilitar salvação, para nos possibilitar uma vida na presença de Deus. E hoje, quando a gente olha para a cruz vazia, nós enxergamos a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória de Jesus sobre o inferno e a vitória de Jesus sobre os nossos pecados que nos condenariam ao inferno, que nos condenariam a uma vida longe de Deus. E Deus, olhando do alto, não tira férias na sua eternidade, no seu amor eterno, longânimo, benigno. E Deus quer que esse amor seja derramado sobre a vida de cada ser humano. E nós cristãos compreendemos isso e queremos que esse amor seja derramado sobre nós. E recebemos a Cristo. Então, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você ainda não deu este passo importante na fé, de reconhecer o senhorio de Jesus, permita-se tomar essa decisão logo no início do ano. Olha, eu quero tomar essa decisão, e este é amor de Deus derramado na cruz por mim. Este sangue que cobre a multidão de pecados encobrirá também os meus pecados, e eu também me entregarei, e eu também o servirei, e eu também o adorarei, e eu também desfrutarei dessa presença constante na minha vida, porque Deus não tira férias. Deus não tira férias porque Deus é todo poderoso. Deus não tira férias porque Deus é proteção cuidadosa e constante. Deus não tira férias porque Deus é eterno na sua bondade. E tudo isso, toda essa presença de Deus, ela está disponível a nós no ano de 2021. Toda essa presença de Deus, ela está disponível a nós, e Deus vai ao nosso encontro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele buscou primeiro dar o passo para que o nosso coração pudesse ser perdoado, limpo, transformado. Ele deu o primeiro passo, Ele veio ao nosso encontro, Ele veio se derramando diante de nós. Então, quando a gente olha para esse ano que se inicia agora, quando a gente olha para esse ano de 2021 e pensa, nós temos aí mais 12 meses pela frente, algumas dificuldades presentes, rodeando as nossas famílias, rodeando as nossas vidas. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, e que está disponível, acessível a você. Quando Jesus se manifestou entre nós, Ele foi chamado de Emanuel, o Deus conosco. Deus conosco, e este Deus está disponível também a você, Deus com todos nós. E para que este ano de 2021 seja um ano realmente abençoado, que seja um ano realmente livre dessa ziquezira, desses problemas, e que isso não afete a sua mente, a sua fé tem que estar depositada aos pés da cruz. Então é preciso que você receba o amor do Senhor. É preciso que você receba o perdão do Senhor. É preciso que você se arrependa. E aqui, a maldição e a derrota, o mal, o sofrimento, o medo, o pânico que simboliza esse paninho que está na minha mão, eles podem ser colocados aos pés da cruz. E você não precisa mais ser guiada ou guiado pelo medo. E você não precisa mais ser dirigido ou dirigida pelo medo, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus que dá proteção cuidadosa e constante, o Deus eterno, Ele é contigo, estará contigo por onde quer que você andar, onde quer que você estiver, seja lá qual for a circunstância que você viver. Mas se você não tiver comunhão com esse Deus, realmente o seu coração pode ficar atribulado, o seu coração pode ficar afligido, e você vai tentar buscar subterfúgios para superar suas dificuldades, e você vai tentar um remédio aqui, um álcool ali, uma droga aqui, uma coisa aqui, outra ali, e aí você vai ficar cada vez mais afogado naquilo. Deus é aquele que disse: ei, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus quer, Deus na pessoa de Jesus quer aliviar os seus fardos, aliviar as suas cargas e promover em você um ano de paz e não de mal. Mas é preciso que você se entregue ao Senhor.
se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E agora, nesse momento de exposição da palavra de Deus, de exposição das realidades bíblicas para as nossas vidas, eu quero te fazer um desafio. O desafio de que essas verdades sejam práticas para você, de que essas verdades sejam a sua realidade no dia a dia. E para isso é preciso passar pela porta estreita. E para isso é preciso passar pelo caminho. E para isso é preciso comer o pão da vida, beber da água que mata toda a sede. É preciso se entregar a Jesus. É preciso viver com Jesus. É preciso estar com Jesus. Então, eu vou orar agora. Nós vamos finalizar essa nossa reflexão com uma oração. Mas antes de orar, eu quero encorajar você a tomar uma decisão nessa sua oração. Enquanto você ora aí e eu oro aqui, você vai tomar uma decisão. E a decisão é se entregar 100% a Jesus e desfrutar 100% dessa proteção cuidadosa e constante, eterna, deste Deus Todo-Poderoso na minha vida. Ter fé de que se as coisas fugirem um pouco ao controle, não fugirão jamais do controle do nosso Deus. Ter fé de que se as coisas estiverem um pouco turvas ou difíceis, Deus está no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, vamos crer, mas vamos entregar esta nossa crença, essa nossa fé agora, em oração diante do nosso Deus. Curve a sua cabeça, feche o seu olho. Vamos nos comprometer juntos a ter um ano de 2021 repleto de fé, repleto de crença no poder do nosso Deus e entregue ao altar dele. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, agora os teus servos oram ao Senhor. E nesta oração, os teus servos, ó Deus, se entregam ao Senhor, confessam ao Senhor, colocam ao Senhor este novo ano na presença do Senhor. Que este ano de 2021 seja abençoadíssimo. Que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, desfrutar da tua proteção e enxergar o teu poder, a tua onipotência, ver o Senhor agindo, entregar-nos, ó Deus, ao Senhor, a tua proteção constante e ao teu cuidado eterno. Que nós, ó Deus, não tomemos decisão sem que o Senhor esteja presente nessas decisões e que as misericórdias renovadas a cada manhã do ano de 2021 sejam também associadas às nossas decisões pessoais de estarmos mais engajados na tua obra, mais acreditando na tua palavra, mais propagando o teu evangelho, mais pregando as tuas verdades e mais, ó Deus, sendo servos verdadeiros do Senhor, Deus. Que essa seja a realidade dos meus irmãos que aqui estão, que essa seja a realidade do meu irmão, da minha irmã que está nos acompanhando pela internet agora. Que juntos, ó Deus, possamos, ó Deus, nos entregar ao Senhor e realmente ter um ano de 2021 debaixo da tua poderosa bênção nas nossas vidas, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Enquanto você que está aqui agora presente, pode trazer à frente o seu pedido de oração, enquanto eu vou me despedir de você que está nos acompanhando pela internet agora. Você também pode trazer o seu pedido de oração até nós e nós vamos orar pelo seu pedido de oração. Basta que você nos envie no e-mail orepormim@igrejadocoração.com. Nós vamos ter um imenso prazer de orar por você. Se você tomou alguma decisão agora, se entregando a Jesus, se entregando a Deus e permitindo que esse Deus Todo-Poderoso, cuidador, eterno, preencha os vazios da sua alma e preencha a sua vida. Comunique-nos, diga, olha, eu tomei uma decisão e quero oração por essa decisão. Nós vamos orar por você também no orepormim@igrejadocoração.com. Se você estiver na Grande Belo Horizonte, você é nosso convidado. Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, bem próximo ao Museu da PUC. Todos os domingos às 18 horas nós nos reunimos aqui para congregar ao Senhor, para nos reunir e adorar ao Senhor e refletir a palavra de Deus. Então venha participar conosco. Você pode também desfrutar de outros recursos que nós disponibilizamos, né? Nós temos o estudo bíblico na quinta-feira, às 20 horas.
Nós temos a escola bíblica dominical às 9h30 cada domingo. Tudo isso disponível para você estudar e aprender mais, juntos aprendermos a palavra de Deus. Então, esses são os recursos que nós disponibilizamos para você. E quando você está presente, congregando aqui, você desfruta de outros recursos também, que são possíveis apenas com a congregação. Então venha congregar conosco. Venha se juntar a nós, nessa família espiritual que adora ao Senhor e que ama servir ao Senhor. Se você quiser contribuir com esta obra, na sua tela está aparecendo aí o CNPJ da igreja, o número da conta e todas as formas que você pode de fazer a sua transferência do seu dízimo e da sua oferta, para que caia na conta da igreja e a gente canalize para fazer a obra de Deus, né? A obra missionária do Senhor. Os recursos financeiros que entram na nossa igreja, nós canalizamos para que a manutenção da igreja, aluguel, a estrutura física da igreja, os trabalhos missionários da igreja, os trabalhos sociais da igreja. Também nós temos o trabalho via internet, que também demanda gastos, né? Então, toda a estrutura da igreja é paga com o dinheiro de dízimos e de ofertas. Então, se você quer nos abençoar, quer nos ajudar a propagar, quer contribuir, basta que você anote aí os dados que estão na sua tela e você vai contribuir. Se você está nos ouvindo pelo Spotify ou se você está nos ouvindo pelo Castbox, você pode enviar um e-mail para financeiro@igrejadocoração.com, que nós vamos enviar um e-mail orientando você, o número da conta e tudo direitinho, como você pode contribuir com esta obra. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua família, que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito seja com você, com sua família, que a graça de Jesus seja derramada sobre todos vocês, no nome precioso dele. Deus te abençoe e até a próxima.